Questão 72 da FAMERP 2025. Exercício que traz para nós sistemas lineares. Vamos à leitura e ver como que nós vamos resolver o exercício. A tabela indica a correspondência entre temperaturas nas escalas termométricas A, B e C. Sabe-se que a temperatura em B é M vezes temperatura em A mais N. E a temperatura em C é P vezes temperatura em Q mais em B mais Q, com M, N, P e Q sendo números reais. E aqui nós temos uma escala. Quando a temperatura está em A, vale 4, a temperatura em B vale menos 1. Quando a temperatura em A vale 10, a temperatura em B vale 8. Quando a temperatura em B vale menos 1, a temperatura em C vale 3,5. Quando a temperatura em B vale 8, a temperatura em C vale 8 também. E aí nós temos que descobrir as incógnitas e encontrar qual é a alternativa. Bem, vamos lá? Vamos começar com a primeira informação, que a temperatura em B é M vezes temperatura em A mais N. E aí nós vamos usar essas duas relações aqui. Temperatura em A é 4, temperatura em B é menos 1, temperatura em A é 10, temperatura em B é 8, para nós descobrirmos M e N através do sistema linear. Então vamos lá. Quando a temperatura em B é menos 1, vai ficar M vezes temperatura em A, que é 4, mais N. Aí. E quando a temperatura em B é 8, a temperatura em A é 10. Fica M vezes temperatura em A, que é 10, mais N. Aqui nós temos um sistema linear entre M e N. Como que a gente resolve isso? Nós poderíamos isolar o M ou o N da primeira equação e substituir na segunda. Mas perceba que nós temos um N positivo na equação de cima e um N positivo na equação de baixo. Se nós conseguirmos fazer com que em uma delas fique menos N, fica bom demais, porque depois a gente soma as equações e o N desaparece. Para isso, nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. Assim, ó, multiplicando a primeira equação por menos 1, a equação vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. 4m vezes menos 1 vai ficar menos 4m. E n vezes menos 1 vai ficar menos n. A segunda equação a gente não mexe, deixa do jeito que está. 8 igual a m vezes 10 mais n. Olha que legal que ficou. Nós temos mais n na segunda equação e menos n na primeira equação, só por ter multiplicado essa equação por menos 1. Portanto, se nós somarmos as duas equações, os n's vão desaparecer. Vai ficar assim, ó. Somando as duas equações, nós vamos ter o quê? 1 mais 8 dá 9. Menos 4m com mais 10m's vai dar 6m's. Menos n com mais n desaparece. Portanto, aqui já saiu o m. Ó. M é 9 sextos. 9 sextos é a mesma coisa que 3 meios. Pronto, já descobrimos a primeira incógnita. M é 3 meios. E agora como que a gente faz para descobrir o n? Nós vamos numa equação qualquer. Pode ser na primeira antes de multiplicar por menos 1. Pode ser na primeira depois que multiplicou por menos 1. Como pode ser na segunda equação, botando o m lá, ó, colocando o m lá. E aí a gente encontra o n. Vamos na primeira. Colocando o m valendo 3 meios na primeira equação, fica menos 1. É igual a 3 meios vezes 4 mais n. 3 meios vai ficar menos 1 de novo. 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 é 6, mais n. Se nós mandarmos o 6 para a esquerda, ele vai negativo, fica n igual a menos 7. Oba! Já temos o m, já temos o n. As duas primeiras incógnitas. Falta o P e o Q para nós terminarmos o exercício. Para isso, nós vamos usar a segunda informação, que é a relação entre temperatura em C, que é igual a P vezes temperatura em B mais Q. Olha lá, está lá no exercício. Ó. Temperatura em C é P vezes temperatura em B mais Q. E aí vamos usar que quando a temperatura em C for 3,5, a temperatura em B vale menos 1. Quando a temperatura em C for 8, a temperatura em B vai ser 8 também. Assim, ó, duas equações. 3 meios para a temperatura em C e a temperatura em B vale menos 1. E a segunda equação é 8, a temperatura em B também vale 8. Pronto, duas equações entre P e Q. Como é que a gente resolve? Do mesmo jeito, olha que nós temos mais Q na primeira, mais Q na segunda. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 1, aí nós vamos ter menos Q. Assim, ó, multiplicando a primeira equação por menos 1, vai ficar menos 3 meios. Menos 1 vezes P vai dar menos P, vezes o menos meio vai ficar mais P. Ou mais 1P.
e o Q vai ficar negativo. E aí, copiando a segunda equação sem alterar, nós temos mais Q e menos Q. Ficou bom, hein? Agora, juntando as duas equações, somando, vai ficar 8 tira 3,5, vai dar 4,5. 8P's mais 1P vai dar 9P's, e mais Q com menos Q desaparece. E aí mandamos o 9 dividindo. O P é 4,5 dividido por 9. Veja que o 4,5 é metade do 9, portanto, se nós cortarmos o 4,5 com 9, o P é 1/2. Oba! Já temos 3 das incógnitas necessárias. Está faltando apenas o Q. Então vamos pegar esse P e substituir numa das equações. Vamos lá? Basta substituir na primeira equação, poderia ser na segunda. Vai ficar assim, ó, 3,5 é igual a P valendo meio, meio vezes menos 1, mais Q. 3,5, aí o menos meio vai somando para o lado esquerdo, igual a mais Q. Mas 3,5 mais meio é 4, portanto o Q é 4. Aí, ó, agora o exercício está pronto. Já sabemos o M, já sabemos o N, já sabemos o P, já sabemos o Q. Ele pede a soma. A soma é quem? M mais N mais P mais Q é 3,5 mais menos 7 mais 1/2 mais 4. O 3,5, 3 meios mais meio vai dar 4 meios, que é 2. 2 com 4 é 6. Tira 7, vai dar menos 1. Alternativa letra C do exercício 72 da FAMERP 2025. Show de exercício, dois sistemas lineares que nós tivemos que resolver, e nós resolvemos tranquilamente usando os valores que ele deu, né? A relação da temperatura em B com a temperatura em A nos ajudou a encontrar MN, a temperatura em C com a relação à temperatura em B nos ajudou a encontrar P e Q. E aí foi fácil. Lembrando que nós usamos o sistema de multiplicar uma equação por um número de modo que a gente pudesse cancelar uma das incógnitas. Multiplicamos a primeira equação por menos 1, tanto no primeiro sistema, quanto no segundo sistema, coincidentemente. E encontramos a solução do exercício. Muito bacana isso. Você precisa rever se você não entendeu algum passo do exercício. Beleza? Se você vai fazer algum vestibular ou se quer desenvolver simplesmente o seu raciocínio lógico, siga o nosso perfil. Siga o Quero Matemática, para podermos trazer sempre temas como vestibulares de Enem, de Unicamp, de Einstein, de FAMERP, para você e outros vestibulares importantes do nosso país. Nosso desafio é atingir o maior número de seguidores possível, e você pode nos ajudar muito compartilhando em seus grupos. Conto com você e até o próximo